Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal todas as manhãs, tendo devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Então já se inscreva aqui, fica comigo até o final. Vamos lá. Hoje é um texto muito conhecido, porém muito profundo, e vamos refletir nele um pouquinho. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui nós temos alguns pontos importantes, né? Quando o cego ouviu que era Jesus, ouviu dizer que já era Jesus ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele já estava gritando para Jesus, falando que ele era o Messias, anunciando que ele era o Messias e pedindo misericórdia. E muitos tentavam calá-lo, e para que ficasse quieto, e ele gritava ainda mais alto. E quando Jesus mandou o chamar, ele lançou a sua capa de lado, ou seja, aquela capa que autorizava ele ficar pedindo esmolas, era aquilo que dava autorização para ele, como se fosse uma autorização da prefeitura para ele poder ficar ali pedindo esmolas, para a gente contextualizar aqui. Então, aquilo dali era o sustento dele, aquela capa era o sustento dele por ele ser cego, era o que autorizava ele a ficar pedindo esmolas. E no momento em que ele é chamado por Jesus, ele já larga a sua capa, ele já tem a expectativa e a fé de que Jesus vai curá-lo. Era por isso que ele já estava gritando e não conseguiam calá-lo. E quando você está clamando a Jesus e eles querem te calar, conseguem, ou você grita ainda mais alto. Quando você está buscando a Jesus e as coisas do dia a dia estão te atrapalhando, você está gritando ainda mais alto Jesus, ou está deixando as coisas do dia a dia te sufocarem, como a multidão queria sufocar este homem. E quando ele nos chama, nós temos a coragem de largar a nossa capa, aquilo que nos dá segurança na situação em que nós estamos, e partimos em direção a Jesus, ou ficamos na retaguarda: será que ele vai fazer? Será que ele não vai fazer? Então nós temos que confiar que Jesus é o Messias e que nós temos que chamá-lo e clamar por ele o mais alto que pudermos. E se as coisas do dia a dia ou se a multidão tentar nos sufocar, mandando nos calar, nós temos que chamá-lo ainda mais alto. Nós temos que buscá-lo ainda mais profundamente, buscá-lo mais com o nosso amor, com o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E tem que largar aquelas amarras que nos impedem de se achegar a Jesus. Como Bartimeu aqui lançou sua capa fora, falou assim: eu não vou mais precisar dessa capa, é ela que me permite continuar na condição em qual estou, mas eu não quero mais estar nessa condição. Jesus vai me salvar dessa condição, eu vou largar essa capa e agora. E ele largou a sua capa e Jesus o curou. E muitas vezes Jesus está nos perguntando: por que você está clamando? Por que você me chama? O que você quer de mim? O que quer que eu faça? E ele foi claro: eu quero ver, mestre, eu quero ver, não só enxergar com meus olhos físicos, mas eu quero ver tudo aquilo quanto o Senhor vai fazer, tudo aquilo que o Senhor vai transformar. Eu quero participar contigo de tudo quanto você está fazendo no seu reino, trazendo o seu reino nos céus aqui na terra. Então nós temos que ter essas atitudes, clamar a Jesus
e não deixar as coisas do dia a dia, não deixar a multidão, não deixar aqueles que não creem nos sufocar, fazer com que paremos de clamar. É isso que o inimigo quer de nós, ele quer que nós paremos de clamar o nome de Jesus, e tudo aquilo que tem nos prendido às coisas do passado, aquilo que nos deixam longe de Jesus, aquilo que é ao contrário do que nós buscamos nele, como a capa dava segurança e ele queria cura. Se ele continuasse com a capa, ele não tinha a fé que Jesus ia curá-lo. Então ele de fato já larga a sua capa, aquilo que dá autorização para ele pedir esmolas por ser cego, porque ele está declarando nessa atitude: eu não serei mais cego, eu não precisarei mais da minha capa para pedir esmolas. A partir deste encontro com Jesus, meus olhos se abrirão, a minha visão será restaurada e eu vou poder viver normalmente com isso. A cegueira não será mais um impedimento para a minha vida. Então, o que nós temos que lançar fora para que Jesus faça um milagre em nossa vida e não precisemos mais disso. Então, que hoje nós tenhamos essa disposição em clamar ainda mais pelo nome de Jesus. Não deixar nada nos sufocar na busca por Ele, no relacionamento com Ele. Amém? Então, que Deus te abençoe, um final de semana muito cheio da presença. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Amanhã, aqui na Zion Campinas, amanhã domingo, dia 27, se não estiver enganado, teremos uma preletora muito especial. Então, no culto da manhã, então esteja lá às 8h30 e às 11 da manhã. Às 18 também teremos um outro convidado muito especial. Então, se você tiver disponibilidade, morar aqui em Campinas ou na região, você é muito convidado para Zion Campinas. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.